Esse vídeo aqui saiu bastante atrasado porque as gravações das 2 aulas anteriores não deram certo. O Juninho esteve presente em todas ajudando a abordar o tema. O objetivo desse vídeo era dar continuidade e abordar de forma mais compacta o que já havia sido discutido. Mas pasmem. Deu erro de novo. O sonoplasta incompetente não conseguiu capturar o áudio do pessoal na chamada do Discord. Sendo assim, vocês vão ter apenas pistas do que foi comentado por eles. Vamos lá. Primeira notícia, né, que eu tenho que dar. Seguinte. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô fugindo um pouco aqui também do enquadro. Não, tá bom. Não deu certo a gravação da outra semana. Pena, porque a aula ficou muito boa. Só que o que aconteceu? Dessa vez o erro foi humano, né? Eu, como vocês sabem, eu uso o mesmo programa da transmissão do culto para fazer a live. Só que assim, eu uso só para gravar, entendeu? E para fazer essa virulagem do chroma key. Então, tipo assim, não interfere nada no áudio, entre aspas. Então, tipo assim, se eu desmutar ou mutar lá no programa, não interfere na chamada. Porém, né, obviamente, se tiver mutado no programa, vai ficar mutado na gravação. Então é isso, a gente tem um vídeo inteiro da aula anterior com 0 áudio. Então, é isso, não tem como. Obrigado. Não tem como postar. É um erro humano, entendeu? Desculpa, gente. Eu não pensei isso na hora. Nem reparei que estava mutado, enfim. O tema escolhido foi ideologia de gênero e coisas interligadas a comportamentos homoafetivos. Por isso Júnior foi requisitado para dar uma base teológica do assunto. Para início da aula o chat teria que citar o que lembrassem das aulas passadas sobre o tema LGBT, e alguém comentou sobre o tema ser exclusivo da atualidade ou não. Então é interessante que a prática, né, ela é muito antiga. Né, vai remontar aí a tempos muito, né, da época lá de Sócrates e tudo mais, até para trás. E a gente tem relatos disso, a gente naquela série lá da Nova Família a gente vê isso. Agora, o que é novo, entre aspas, é a tentativa de se normatizar isso como uma prática corriqueira, não sei qual é o termo certo, enfim, como algo socialmente normal. É a militância. Enfim. Mas aí que tá, e é muito interessante que o cara frisa lá na série, por mais que fosse extremamente popular a prática homossexual ali no Império Romano, no Império Grego, que ele fala, né? No Império Grego, e aí tinha toda essa coisa de uma relação estranha com o cara que era mentor e do seu aprendiz ali, o jovem. Então, tipo, o cara que era adolescente ali, ele se submetia àquilo até ele passar para uma certa idade, aí ele então poderia rejeitar qualquer assédio do seu mestre ou alguma coisa do tipo. Embora isso fosse comum, ainda não era uma prática tida como correta moralmente, né? E isso nunca aconteceu historicamente, as pessoas tentarem isso, sabe, bater nessa tecla de isso deve ser normatizado, isso deve todo mundo tem que entender e aceitar da mesma forma de que é normal, enfim. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Quem lembra? Ó, a resposta do Felipe foi mais certa. É que ele não tá aqui na chamada. Hum? Não, ele não tá. A gente não estamos captando o áudio do Felipe. Mas o Felipe respondeu os dois, entendeu? É e contém, que é a resposta mais correta. Tudo bem, mas... Não, me leva assim, não perdoa não. Aí que eu quero a diferença. Quem que vai me falar a diferença? Uma bela oportunidade de ganhar ponto. Ó,
Vou arriscar a resposta aqui, porque nem fui eu que fiz a pergunta. Então eu posso responder. Ó, a diferença, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque é uma revelação direta. Então, toda ela contém uma mensagem que Deus quer enviar para a gente, quer passar para a gente. Então, não existe inerrância na palavra de Deus. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia também contém a palavra de Deus, porque você vai achar lá os termos onde os profetas ou quem quer que seja cita, né? Deus falando diretamente ao povo ou dando uma ordenança ou quem que seja, entendeu? Então é aí que o Juninho argumentou na outra semana que existem pessoas que vão falar não, tipo só é inspirado ou só é de Deus o que está ali citando diretamente, Deus, disse Deus, né? Ou falou Deus ao povo, etc. Mas né, nós acreditamos que a Bíblia toda é de Deus e contém a palavra de Deus. Tá bem explicado aí. Não era difícil a pergunta, tá vendo como vocês são? Por que a Bíblia não tem erros? Na verdade, eu queria complicar um pouco mais a pergunta. Né? Porque vocês não responderam também, né? Mas a Bíblia não contém erro em que sentido? Tipo, o Pedro tinha um dicionário ali do lado, o Paulo tinha um dicionário ali do lado, Moisés ele era bom de ortografia, por que não contém erro? Hoje vocês vão perceber que eu aprimorei aqui o set, eu trouxe até comida pro convidado. Ó, separa um pouquinho pra você aí. O cheddar e bacon. Só pra gente render aqui Responde você agora a é, pergunta. a Bíblia não contém erros porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram, homens erram. Mas homens inspirados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, não erram. Porque apesar de homens escreverem com a sua linguagem, com as suas limitações, com as suas palavras, com o seu contexto cultural, eles foram direcionados, guiados pelo Espírito para escreverem exatamente aquilo que está escrito, que é o que Deus queria. Então nós cremos que toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, ela é uma inspiração de Deus, apesar de não ter sido soprada diretamente por Deus, ou nenhum dos escritores foi de alguma maneira abduzido para escrever. Os escritores escreveram com a sua linguagem, com a sua simplicidade, mas eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que está escrito é tudo aquilo que Deus queria dizer. E é profundo isso, porque se nós cremos no Deus da Bíblia, a Bíblia descreve um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas e um Deus que tem poder de sobra para fazer isso, para orientar, para inspirar homens, para escrever algo que ele queira dizer e para preservar isso, né? Então, o mais importante de tudo isso, né? Muito é discutido sobre a Bíblia, de que aquilo que nós temos hoje não corresponde àquilo que de fato os autores bíblicos escreveram na época deles lá. Isso não é verdade, porque nós cremos num Deus que não só orienta, não só ajudou os escritores a escrever a Bíblia, mas é um Deus também que preserva essa palavra. A Bíblia é o livro mais perseguido no mundo, mas é o livro que mais contém cópias dos originais, é o livro que é o livro mais vendido, enfim, é um livro preservado e toda a sua essência serve para nós hoje. É a mesma Bíblia dos tempos de Jesus, é a mesma Bíblia até hoje. E igualmente a gente tem que acreditar que ele também capacita a gente para fazer a melhor interpretação da Bíblia, né? Aí falando em interpretação, a gente falou na semana passada que também, ok, né, a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela e tal. Só que para a gente aprender a Bíblia, a gente precisa fazer uma correta interpretação. E uma correta interpretação, nós precisamos averiguar, primeiro, qual o contexto do texto. Então, um versículo nunca está isolado. A gente não pode tirar uma interpretação de uma única palavra ou de uma única frase. A gente precisa ver o contexto daquele texto e
pegar esse texto e comparar com outros textos da Bíblia, porque a Bíblia se conversa, a Bíblia são livros diferentes, mas todos eles caminham como um rio, fluem na mesma direção, então eles se conversam, eles se complementam. A gente precisa entender qual é o público-alvo que o autor está escrevendo, qual é a ideia, o propósito daquele autor a escrever aquele livro, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, Moisés vai escrever a lei. Por que ele está escrevendo? O que ele tinha em mente na época? Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? O que ele tinha em mente? Qual que era o problema? Enfim, isso nos ajuda a ter ferramentas para entender melhor um texto e aí daí desse entendimento, dessa interpretação, tirar aplicações para nós hoje. Então isso é importante. Por quê? Porque falando na questão, o que tudo isso tem a ver com o homossexualismo, né? Falando dessa questão da militância homossexual, essas igrejas novas que têm surgido com pastoras lésbicas ou que defendem a questão homossexual e tudo mais, a maioria dessas igrejas elas fazem um uso incorreto da Bíblia. Ou elas descartam, algumas descartam, simplesmente apagam aquele texto, falam, não, esse livro aqui já não serve mais para nós, essa palavra que eles tiram da Bíblia deles, e aí a gente falou disso dos pecados que isso pode trazer. Ou eles olham aquele texto e interpretam de uma maneira diferente, e floreiam e colocam essas questões como se, não, isso é para aquele tempo, ou isso o autor quis dizer alguma outra coisa e para hoje tudo certo. Eu queria aproveitar e colocar um jargão aqui. Porque muitas vezes quando isso acontece, as pessoas elas tentam estudar a Bíblia aplicando uma lente anterior, entendeu? Com base numa cosmovisão diferente, com base em qualquer outra ideia que ela tem, e aí ela vai lá e ela tenta, né, analisar a Bíblia para encaixar talvez o texto na visão dela. E a gente sabe que quando a gente vai analisar a Bíblia, é o contrário, é a Bíblia que lê a gente. Então, você tem que ir, né, pronto para entender. Então, tipo assim, toda essa análise que a gente faz geralmente é para entender contexto histórico, para tentar entender se o que está acontecendo ali, às vezes, se era algo diretamente, talvez, povo de Israel, dependendo da época, se eram, às vezes, as profecias, né? Se era para a época, se são profecias talvez, para tempos vindouros, que seja. Então, tem esse cuidado mais histórico, né? Eu não posso chegar todo com a minha bagagem de vida e tentar falar, não, deixa eu ver aqui qual texto se aplica melhor para o que eu acredito, qual texto vai chegar onde eu quero. Não é assim que funciona. E aí, esse é o caminho difícil, deixar a Bíblia ler a gente. E aí, quando isso acontece bastante coisa. Né? Nós somos confrontados de muitas formas. Não é legal. Né? Não é fácil. Enfim. Bom, aí pensando tudo isso, então para nós é muito claro que a Bíblia ela não contém erros, ela é a palavra de Deus e ela precisa ser interpretada da maneira correta. E aí, pensando nisso, a gente separou alguns textos que dizem a respeito da questão da homossexualidade. O texto de Levítico que a gente leu é um texto que fala de uma maneira muito clara. Ele diz o seguinte, falando para os homens, né? Com homens não se deitará como se fosse mulher. Isso é abominável. Um outro texto de Levítico também usa essa mesma expressão e aí diz que isso é digno de morte. Ele traz um castigo também. Então, se a gente for interpretar esse texto, por que Moisés estava escrevendo daquele jeito? Se a gente for olhar os capítulos anteriores e posteriores, Moisés estava fazendo uma comparação com as práticas que tinham nas nações que Israel ia dominar. Você lembra que Israel é libertado do Egito e passa 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, Deus dá a lei, Deus dá uma série de situações para eles, antes que eles possam entrar em Canaã. Qual que é o objetivo deles? Era entrar em Canaã, expulsar aqueles povos e tomar aquelas cidades para eles. Moisés está alertando, falando, olha,
a gente vai entrar naquele povo, até a gente conquistar aquelas cidades, a gente vai ter contato com aquele povo de lá. E esse povo, ele tem algumas práticas assim, assim, assim. Entre elas, estava a prática homossexual lá para os povos de Canaã. Moisés não condena os povos de Canaã. Moisés condena Israel. Fala, olha, eles praticam lá. Eles praticam, enfim, vários pecados que Moisés lista, mas entre eles a homossexualidade, o sacrifício de criança, enfim, várias práticas dos povos, daqueles povos. Fala, isso é uma prática deles lá. Mas para nós, povo de Deus, para nós que queremos ser santos, separados, diferentes, essa não deve ser a nossa prática. Então a gente falou, esse texto é importante, porque pensando hoje, aplicando para nós hoje, tem se discutido muito e tentado de alguma maneira se normatizar a prática homoafetiva, e aí tem questões, vão colocar questões genéricas, genéricas não, genéticas, né? Tudo bem, né? Genérico é legal. Genéticas, questões de hormônio, questões de sociocultural, enfim, de construção social, uma série de questões para tentar de alguma maneira normatizar e falar não é normal. Talvez para esses povos, para essas pessoas, vai ser normal, talvez não, para eles é normal. Mas para nós, igreja, que cremos e temos a palavra de Deus como manual guia, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer, olha, não. Para eles é normal, para vocês não. Então, se vocês querem ser santos, e a palavra é interessante também que o texto também não se preocupa em dizer que você não pode ter desejo, ou que isso é uma invenção, ou que isso... O texto não se preocupa. Se você não, olha, o texto não vai dizer, olha, não existe tendência homossexual, não existe desejo. Não, muito pelo contrário. O texto vem falar, olha, existe prática. Os outros povos praticam, e se você não tiver cuidado, você vai praticar. Então isso é real. Mas o texto não vai te falar, olha, é frescura. Não, pelo contrário, o texto fala, existe essa prática, mas para quem é igreja, isso não deve ser praticado. Então a gente falou sobre isso no sentido de que para quem tem algum tipo de tendência, para quem tem algum tipo de desejo relacionados à homossexualidade, qual é o seu papel como cristão? Se ele tem o Espírito Santo, pela força do Espírito, pela palavra de Deus, ele vai dizer não ao pecado. Assim como nós lutamos, nós héteros, vamos dizer assim, né? Nós lutamos para não cobiçar a mulher do vizinho, nós lutamos para, enfim, para não cometer adultério, para não cometer prostituição, fornicação, uma série de pecados naturais nossos. Quem tem tendências homossexuais ou quem tem desejos homossexuais, quem tem qualquer tipo nesse sentido, tem que lutar contra isso. E aí alguns estudiosos vão falar que por causa disso Paulo vai incentivar alguns a serem eunucos. O que é eunuco? Eunuco é aquela pessoa que não é casada com ninguém. Né? No Novo Testamento, pelo menos. Eunuco no Antigo Testamento tem um outro sentido. Mas no Novo Testamento é aquela pessoa solteira, solteirona. Então Paulo vai falar, olha, já que você não consegue se dominar seu ímpeto, você se casa. Agora, se você conseguir, melhor você não se casar. Seja eunuco. Então, para quem não tem uma prática legal do casamento, vamos dizer assim, daquilo que a Bíblia orienta, o melhor é não casar. Então, essa é uma das questões, né? Vale lembrar que a depravação total lá, né, de Gênesis é total, né? A depravação que tem na pessoa que está lá na esquina se prostituindo é a mesma depravação interior que eu tenho, entendeu? Vai dar a resposta que eu vou dar, né, a isso. Como é que eu vou lidar com isso? E é algo difícil. É óbvio que a gente imagina por ser algo que afeta o social também, é algo bem mais difícil talvez para uma pessoa homossexual, né? Mas é o preço. É a cruz que a gente carrega também. Aquele que quiser vir após mim, né? E dentro disso daí, a gente leu um outro texto de 1 Coríntios 6, que diz que nem afeminados, nem sodomitas, aí foi aí que a gente entrou no termo sodomita, que vocês já falaram,
E aí ele vai descrever vários outros pecados. Não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. E talvez, se a gente dá uma primeira olhada, falar, tá vendo aqui, Paulo está sendo muito claro. Quem é homossexual não vai para o céu. E a gente até comentou que, por exemplo, eu conheci uma jovem que foi visitar uma coleguinha na casa dela, não sei o quê. E por ela ter o cabelo curto, vai vendo. A menina, a senhora foi visitar, a menina estava na casa da avó dela. A avó crente e tal, não sei o quê. Chegou na casa da avó, a coleguinha, aí falou, ei, com esse cabelo aí você vai pro inferno, porque a Bíblia diz que nem homossexuais, nem... Enfim, aí... Essa história que você não contou, não. Não contei essa história? Oh, desculpa, então. Uma história inédita e exclusiva. Mas a ideia é essa, de que a gente olha esse texto e fala, tá vendo, a Bíblia está sendo clara. E, na verdade, o que o texto está querendo dizer não é com relação à homossexualidade. Aliás, todo o contexto do texto não tem nada a ver com homossexualidade. Todo o contexto desse texto de Corinto, ele tem a ver com injustiça. Com falta de justiça. Era crente brigando com crente e colocando o crente na justiça, sendo julgado por juízes, Paulo fala por juízes iníquos, juízes ímpios, né? E contendas que existiam entre eles por injustiça. E a grande briga de Paulo é com relação à injustiça. E aí Paulo vai falar, olha, quem pratica a injustiça, assim como quem pratica a homossexualidade, quem pratica a fornicação, quem pratica a idolatria, quem pratica a mentira, quem pratica vários outros pecados, não herdarão o reino do céu. O foco aqui é a injustiça. Paulo usa só um comparativo. Então, quem não vai para o céu não é quem é homossexual. Quem não vai para o céu é todo ser humano que não tem uma nova criatura, que não tem Cristo em si. Porque quando Cristo está em nós, e Paulo vai falar isso também em Corinto, o amor de Cristo nos constrange a vivermos uma nova vida. E aí Paulo está usando esses termos, e aí ele vai falar para aquela igreja, olha, se há injustiça em vocês estão brigando tanto, se há tanta injustiça, eu não sei se vocês têm a obra de Cristo. Ou seja, eu não sei se vocês realmente se converteram. Esse é o argumento de Paulo. Porque quem se converte, quem recebe Cristo, recebe o Espírito Santo e com ele forças para deixar a prática do pecado. Então, quem não vai para o céu não é quem pratica, na verdade é todo ser humano que não tem Cristo como Senhor. E aí a gente já vai estar entrando aqui na doutrina, é algo que a gente provavelmente vai falar na semana que vem, mas o ser humano sem Cristo não tem condições de dizer não ao pecado. Não tem condições. A sua natureza ela é inclinada para o pecado. Ela é inclinada, então ele não tem forças em si mesmo para falar, não, olha, eu não vou pecar. Ele até tenta, mas ele não tem forças. De alguma maneira, se ele não cede para um pecado, ele cede para outro. Assim somos nós. Só vai conseguir herdar o reino de Deus quem por Cristo diz não ao pecado. Pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Então, a ideia era essa. Aqui a Mariana e a Dani fizeram voltar uma pergunta feita na primeira aula. Se é correto chamar uma pessoa trans pelo pronome que ela se identifica. Igual eu falei, não é uma questão tão grande quanto parece. Então, assim, muitas vezes a gente fica meio engessado, sabe? Com medo de pisar em ovos. E se eu fizer isso e eu estiver sendo conivente? Ou se eu fizer aquilo e estiver sendo conivente? Mais importante, talvez, do que você usar um gênero de pronome X ou Y, é você deixar muito bem clara a sua posição diante dessa pessoa. Então, se você tem uma relação ok com essa pessoa trans, e ela conversa numa boa com você, ela já sabe o seu posicionamento que você pensa, não tem de repente, e ela faz a questão de ser chamado por ela, quando for um homem, na verdade, ou o que seja, Deus não vai falar, olha só, a Mariana lá chamou o fulano de ela, sendo que eu fiz ele homem do céu, e trovões. Não.
sabe? Não, Deus, a gente fala, Deus, ele, sabe, ele não é uma criança, sabe? Deus é uma pessoa adulta, muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou te garantir isso. Se você teimar em contrariar a pessoa de propósito, assim como a gente viu naquela live, você só vai fazer ofender a pessoa, de repente afastar essa pessoa de repente entender o que a sua ideia, sabe? De trocar uma ideia decente. Então, é o que eu falei. Eu enxergo isso como uma questão bem minoritária, assim. Enfim, você quer completar? Não, o mais importante, assim, fala a verdade, Mari, pra você e pra todo mundo, é uma questão tão nova, essa questão da transexualidade, e tão radical da parte deles, né? E tão imposta, que você fica até, tipo assim, você fica pisando em ovos, né? Você não sabe. Eu vou falar a verdade, quando o Lucas propôs essa ideia e ele veio com essa. Fala a verdade, nem eu sei o que eu falaria pra pessoa, se eu chamaria ela de ela ou de ele. Mas assim, a questão é, se eu tivesse uma liberdade com tal pessoa, a ponto de alguma maneira eu expor aquilo de uma maneira que fosse trazer bem para ela, não uma crítica destrutiva, né? Mas de alguma maneira alertar, de alguma maneira trazer ela a Cristo, sabendo o peso do pecado, não só desse pecado, mas do pecado, eu faria isso, né? O que é mais importante da gente saber, por que eu estou reforçando e estou falando e vou falar aqui várias vezes que o pecado, até falei depois, a gente viu uns textos de Lamentações que fala que o pecado de Israel é maior que o pecado de Sodoma. Então, tipo assim, que Deus não faz essa questão toda do pecado em si, do pecado da homossexualidade em si, como parece. Porque, infelizmente, existe na igreja um desequilíbrio. Ou as pessoas são críticas demais à extrema-direita, vamos dizer assim, e atacam mesmo, atacam de maneira desonrosa, atacam de maneira baixa, ou as pessoas passam pano e tudo bem, e tudo certo, e abrem as portas e tudo mais. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. O pecado da homossexualidade é pecado tanto quanto qualquer outro pecado. O foco nosso, a princípio do estudo, é mostrar isso, para a gente tirar quem quer que seja, que tiver essa visão de que não, a gente tem que tacar fogo e tem que e fazer passeata e quando tiver parada gay a gente faz a parada de Cristo expulsando os demônios, sei lá o que. Não, é tirar um pouco desse extremismo, mas também não liberar geral, porque os textos que nós vimos são textos que falam de uma maneira muito clara, que não tem uma interpretação diferente. Não é, o autor talvez quis. Não, o autor está dizendo com todas as palavras: com o homem não se deitará como se fosse mulher, porque é a abominação ao Senhor. É a prática dos povos de lá, não é a prática de vocês. Ó, é pecado. Paulo vai caracterizar lá, ó, a injustiça, o adultério, o homossexualismo é pecado. A Bíblia não brinca, a Bíblia não desconversa, a Bíblia não inventa termo. Mas a Bíblia não está preocupada com o que os outros praticam. Ela está preocupada com o que os cristãos, com os que servem a Deus. Então a gente às vezes se preocupa muito com aquilo que os outros estão fazendo e quer tacar fogo e quer fazer. E às vezes se esquece daquilo que a gente está fazendo. E o nosso olhar, e a gente falou isso também na semana retrasada, o nosso olhar para qualquer pessoa, seja ela homossexual ou não, mas qualquer pessoa que não tenha Cristo, acima de tudo precisa ser um olhar de compaixão, um olhar de respeito, um olhar de amor e um olhar quando for apresentar o Evangelho de Cristo, não apresentar um Evangelho só do amor, é um Evangelho que confronta pecado, é um Evangelho que confronta a situação, sim, mas também não é um Evangelho que só condena. Então a gente tem que tentar ter esse equilíbrio. E assim, pensando um pouquinho mais técnico,
eu penso, e aí alguém pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que isso complica só com a pessoa trans. Porque o homossexual, só homossexual, se existe isso, ele tem o comportamento dele, mas a aparência dele, o jeito dele, ou a fala da pessoa, você pode até nem desconfiar, né? Mas a pessoa trans não, ela pode ter feito modificações no corpo dela, pode tomar vitamina de não sei o que lá, e aí ela vai trocar o nome dela também, etc. E aí que complica, né? E aí eu volto também a falar, tipo assim, que eu não sei se sei se convenceram a chama ou não, de ela, ele, que seja. Mas a pessoa ela pode falar, eu quero que me chame, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. Ela vai, muda o nome dela. Você vai chamar ela de Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Então muitas vezes ela muda o próprio nome, e aí, sabe? Então é mais uma vez a mesma coisa que o Juninho falou. O importante é você ter esse posicionamento. A pessoa entender o seu posicionamento. Você não pode ser conivente nas suas ações, talvez. E essa parte social é mais difícil. Porque às vezes você, de repente, está lá na roda e a pessoa, não sei, é extravagante e tal. E aí, o que você faz? Você sai da roda, você conversa com a pessoa, não conversa. Existem ambientes e ambientes. Então, eu vou voltar na mesma coisa. Vai depender da situação. Qual é a relação que você tem com essa pessoa, entendeu? Se você e a pessoa, você consegue conversar de uma maneira simples e direta, vai ser mais fácil. Talvez você nem tenha esse conflito, entende? Mas geralmente, numa situação de grupo, é mais difícil, entendeu? Eu acho. A gente não pode sair atirando pedra de graça também, Exato. né? Chegar, olha, eu sou crente, não gosto, e eu condeno, e não converso. Ou na rede social, como a gente Ou já na rede conversou. social, vou chegar, olha, achei uma página de gays, não sei o que, vou entrar ali só pra fazer comentários Farpando e todo mundo. tacar o fogo e sair. Não é essa, eu particularmente, talvez tem quem pense diferente, mas eu particularmente eu acho que não é esse o papel da igreja, né, de ficar fomentando e ficar fazendo guerrilha. A exceção de algo, por exemplo, está sendo discutido no Congresso uma lei, e aí, assim, a igreja precisa se posicionar algumas questões. Sim. Que envolve a igreja em si. Por exemplo, queria se feito uma lei antigamente, eu não sei nem que pé virou isso daí, que obrigasse pastores a casarem homossexuais. Então, aí não, a igreja precisa aí sim, a igreja precisa se manifestar, a igreja precisa lá expor a visão dela. Mas não, de graça, eu entrar em páginas e fazer comentários e tacar polêmica. Não é papel da igreja polemizar. Mas a igreja responde à sua fé. Sempre que a igreja foi atacada, ela responde. Mas a igreja não sai atacando. Pelo menos é a minha posição. Então, assim, a gente precisa tomar uns cuidados de ser um ser humano que trata com carinho qualquer pessoa, que trata com respeito qualquer pessoa, mas que não de alguma maneira conivente, não que concorda. Então, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Eu trabalhei em Bauru. Eu não sei nem se eu contei essa história na outra semana. Também não. Também não, será? Acho que contei sim. Eu sei qual é a história. Eu trabalhei em Bauru e meu patrão, eu tinha um patrão geral, mas eu não tinha contato com ele. Essa história não vai poder ir pro YouTube, né? Não sei, vai sim. Não vou citar a empresa, né? E aí o patrão, ele era casado, não sei o que, mas nós sabíamos nos bastidores que ele, como é que eu posso falar isso de uma maneira? Ele copulava com... Não, ele não abusava, né? Ele seduzia jovens, molestava. Jovens e tal, e aí a gente tinha uma brincadeira interna nossa, se a gente percebesse que algum jovem começava a crescer muito na empresa, a gente tinha umas desconfianças. Essa é verdade, isso é verdade mesmo. Eu tinha um professor de inglês que era assim também. Mas não vem ao caso, pode continuar. E ele era casado, tinha filho, enfim, mas a gente sabia nos bastidores e ele
não disfarçava isso para nós. E eu tinha também, fora esse patrão, no setor que eu trabalhava, eu tinha um gestor que esse era assumido. Ele era gay assumido e tal. Enfim. A gente tinha um relacionamento super bom, eu e ele. Foi um dos melhores gestores que eu já tive. Melhores chefes diretos que eu já tive. Sempre muito divertido, como a maioria dos gays são. Muito brincalhão, muito leve estar com ele. Mas ele sabia que eu era cristão. Ele sabia que eu estava fazendo seminário. E ele sabia da minha posição. Mas ele me respeitava e eu respeitava ele. Então a gente, às vezes, brincava junto e tal. Quando ele entrava em alguma brincadeira de cunho sexual homoafetivo, vamos dizer assim, eu não dava risada, eu saía ou eu não participava. Ou eu deixava claro, quando ele vinha até mim de alguma maneira, eu falava, essa parte já não. Mas quando não, a gente estava lá e estava brincando e estava dando risada, tudo junto, tudo normal. Tem que ser, do meu ponto de vista. Você tem que estabelecer os seus limites, até que ponto você vai da amizade para a conivência. Uma coisa é você ter uma relação com a pessoa de colega de trabalho e tal. Outra coisa é você ser íntimo também, trazer a pessoa para dentro da sua casa e aprovar. Porque, querendo ou não, quando você faz tudo isso, você acaba de alguma maneira aprovando esse tipo de pecado, né? Vamos dizer assim. Então, não, você precisa sim se relacionar de uma maneira cordial, de amizade, sempre com respeito, com carinho, com compaixão, olhando com olhar de graça. E quando puder, taca-lhe o evangelho. Taca-lhe o evangelho de uma maneira direta, falando do pecado, não só do pecado da homossexualidade, mas falando do pecado e falando de Cristo, do amor da cruz. E foi isso que eu fiz. E ele entendia a minha posição, me respeitava, e eu entendia ele, respeitava ele. A gente teve uma relação muito boa nesses tempos. Trabalhei 3 anos nessa empresa. Foi uma história bem útil. Foi longa a história, né? Não, ajudou bastante. Um dos objetivos nossos é desmontar um pouco esse preconceito sem abrir, escancarar. Desmontar um pouco esse preconceito, saber que sim, eu não sei falar, eu não quero entrar em parte genética e ciência, de psicologia. Até vou deixar isso, não sei se o Lucas vai querer abordar esse tipo de questão. Mas assim, biblicamente, a Bíblia é muito clara, não dá pra gente negociar. Está muito claro. Existe esse pecado, é uma prática antiga, é uma prática comum. Você vai ver que tem no Antigo Testamento várias etapas diferentes do Antigo Testamento. Está presente esse tipo de pecado. E está presente no Novo Testamento, e está presente em vários tipos de civilizações diferentes. Então, existe esse pecado, é um pecado, uma prática antiga, uma prática comum, mas é uma prática que a Bíblia, o nosso texto, o texto que nós cremos, o texto que a Bíblia é muito clara em condená-lo. Então, não sei falar se existe realmente algum fator genético. Eu sei que a Bíblia condena. E eu sei que existe a prática. Existe realmente a prática. A minha posição é, se existe algum desejo, se existe alguma tendência, se existe alguma vontade sua, você que frequenta a igreja, você que conhece Cristo, você que já se converteu, você vai lutar com as forças, com as armas que Deus te dá, com o Espírito Santo em você, para dizer não para esse pecado, assim como você tem que dizer não para vários outros. Se você conhece alguém da sua família, se você conhece algum parente, se você tem contato com alguma pessoa que tem essa tendência, que tem essa prática, e você tem liberdade com ele, você não vai chegar tacando pedra e sendo chato da vez. Toda vez, vamos supor que você tem uma prima, um primo, que tem tendências homossexuais, alguma coisa assim. E aí toda conversa você chega com ele, você, sodomita vai pro inferno, homossexual não vai pro céu, não sei o quê. Você vai ser o chato, você nunca vai ter uma chance de provar o quanto é o evangelho, o quanto o evangelho é doce, o
quanto o evangelho é maravilhoso, o quanto o evangelho é libertador. Porque essas pessoas, nós esquecemos, e aí falta o último texto, que é o texto de talvez, se der tempo, eu quero ainda ler hoje. Mas a gente esquece que essas pessoas, elas são escravas do pecado. Elas não cometem o pecado porque elas são más, no sentido de que elas escolheram aquilo e nossa, que terrível. Não, elas são escravas do pecado. Elas estão escravizadas. Enquanto elas não receberem o evangelho de Cristo, enquanto elas não receberem a luz, elas não têm força para dizer não ao pecado. Elas não têm força para se libertar sozinho do pecado. Então esse tem que ser, se você tem um parente, se você tem um amigo, uma pessoa próxima, você vai expulsar a pessoa de casa, você vai tacar pedra, você vai... Não, você vai tratar com carinho, com decência, com humanidade, com amor, com compaixão. Mas se você tiver a oportunidade, você vai sim prevenir e dizer as consequências do pecado. E esse pecado é um pecado como todos os outros, é um pecado como todos os outros, nós vemos frisando aqui. E assim como todos os outros pecados, esse pecado da homossexualidade tem consequências, e consequências sérias e graves. E aí o texto de Romanos 1 que a gente vai ler vai falar um pouco melhor disso. Então assim, se você tem essa, vamos supor que é um irmão seu, é um primo, é uma pessoa chegada sua, e você vai apresentar o evangelho, e você vai dizer, olha, essa prática é uma prática pecaminosa. E como todo pecado, assim como a mentira, ele tem consequências, as consequências são essas. Então, deixa Cristo mudar a sua vida. É Cristo que muda. Se renda a Cristo. A pessoa precisa de libertação. E só Cristo. O Evangelho de Deus Jesus veio para trazer liberdade aos oprimidos. Lembra de Isaías 63? Você não vai lembrar. Mas Isaías 63 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para colocar em liberdade os oprimidos. Que tipo de oprimidos? É quem está em cadeia lá? Não, oprimidos pelo pecado. Então tem gente que é oprimida pelo pecado, que está presa no pecado do roubo. Tem gente que está presa no pecado da mentira. Tem gente que está presa no pecado da falsidade. Ou da sexualidade mesmo hétero, mas uma sexualidade exacerbada, que sai atirando para tudo quanto é mulher, ou o contrário também. Enfim. O pecado da masturbação, que prende, que vicia, que condena. As pessoas estão presas, mas Cristo vem para dar liberdade. Dar liberdade para todos esses, inclusive para os homossexuais. A mensagem do Evangelho é essa. O pecado condena, o pecado traz preço, o pecado traz morte. Mas Cristo salva, Cristo liberta, Cristo rompe, Cristo dá forças para você dizer não ao pecado. Ainda que seja contra todos os seus instintos, ainda que seja contra toda a sua natureza, sei lá, a sua genética, sei lá o que for. Cristo te dá potencial para dizer não ao pecado. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Vamos lá para Romanos 1. Eu vou ler o texto. Deixa eu ver se eu vou ler desde o versículo 18. Nosso foco aqui é o versículo 26. Mas eu vou ler desde o versículo 18 para a gente contextualizar. O versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deixa eu tentar só, parênteses aqui, explicar o contexto aqui do que Paulo está escrevendo. Essa carta de Romanos, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, e era uma igreja que ele tinha muita vontade de conhecer, porque seria uma igreja-chave para um propósito que Paulo tinha para visitar a Espanha. Então Paulo queria ir para a Espanha, e para ir para a Espanha, ele teria que passar por Roma, e ele queria se apresentar para essa igreja, para que essa igreja recebesse ele como apóstolo, e essa igreja de Roma enviasse ele para a Espanha. Então a carta aos Romanos é uma carta de apresentação de Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo e é isso que eu prego. Por isso que Romanos é tão precioso.
Romanos é uma das cartas mais fantásticas do Novo Testamento, porque Paulo resume tudo aquilo que ele prega, ele condensa mais ou menos em várias epístolas do Novo Testamento, tem trechos picados daquilo que Paulo prega, mas em Romanos está tudo muito condensado, está tudo muito junto, tudo muito mais explicado, porque Paulo está se apresentando. É uma igreja que não conhecia ele, e Paulo está querendo, tipo assim, olha, mais ou menos assim, esse é o meu currículo. Então eu quero ir para a Espanha, eu quero que vocês me enviem, mas vocês não vão estar enviando qualquer um. Olha aqui o que eu prego, qual que é a essência do evangelho. Essa é a ideia de Romanos. E aí ele começa, então, a expor o evangelho na visão dele. E aí ele começa, a primeira questão que Paulo vai levantar aqui é o tema de Romanos, um dos temas, né? Vários temas tem Romanos, né? Mas um dos temas de Romanos é mostrar que todos pecaram. Pelo menos esses 3 primeiros capítulos. E Paulo também quer, a ideia dele, falar, olha, tanto os judeus como gregos, ou o grego aqui para Paulo é qualquer outra nacionalidade, então tanto os judeus quanto qualquer outra pessoa pecaram. Existe só uma diferença entre o pecado do judeu e o pecado do grego, o pecado de qualquer outra pessoa. É a lei. O judeu tinha a lei, ou qualquer outra pessoa não tinha lei. E aí ele vai explicar as consequências desses pecados. Então aqui ele começa falando o pecado geral, de todas as nações. Como que se deu esse pecado? Por que essas pessoas pecaram? Por que elas são sim condenáveis? Por que Deus olha para as pessoas da Índia, para as pessoas da China, da Itália, da Espanha, da Europa, do modo geral, enfim, pessoas de qualquer nação, e falar essa pessoa está condenada? Por que Deus faz isso? E aí Paulo começa a explicar aqui que Deus manifesta do céu, ou seja, as pessoas elas tinham a oportunidade de conhecer Deus mesmo sem a lei. Ou seja, Deus, próprio Deus, todo-poderoso Criador, se revela, aliás, a toda e qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode olhar para o céu, pode olhar para as montanhas, pode olhar para o sol e ver a glória de Deus. E quando você vê isso e não dá glória a Deus, você prefere dar glória a qualquer outro ídolo, você então se torna culpável diante de Deus. Essa é a ideia de Paulo. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou para que não haja desculpas. Então o texto explica aquilo que eu me adiantei, na verdade. O texto está explicando aquilo que eu falei. O sol, a terra, o mar, todas as coisas criadas, os animais, mostram Deus. Então, quando o homem não dá glória a Deus, não reconhece Deus como Criador, como Senhor, ele não tem como falar, eu não sabia. Ele não vai poder chegar no dia do juízo e falar, nossa, mas eu não sabia que existia Deus. Por quê? Porque o céu, a terra, o mar, os animais, eles demonstram Deus. Eles demonstram a glória de Deus. Então, todos os homens se tornam então indesculpáveis. Se eles não dão glória a Deus, se eles não reconhecem Deus como Criador, eles se tornam indesculpáveis, porque os animais, a criação, de um modo geral, glorificam Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então esses homens de todas as nações, eles olharam para a criação, deveriam ter visto a glória de Deus e deveriam ter reconhecido Deus, mas não o fizeram. O que eles fizeram? Fizeram deuses para si, a imagem de homens, a imagem de animais. Enfim, fizeram deuses para si. Você vai, enfim, vários deuses aí que se tem ao longo da história. Por exemplo, Odin.
Thor, lá na mitologia nórdica, os Zeus, na mitologia grega. Eles criaram deuses à semelhança de homens, à semelhança de animais, à semelhança daquilo que eles tinham contato, e tiraram a glória de Deus Criador, do Deus invisível, e passaram para esses deuses feitos por mãos humanas. Aí o versículo 24. Por isso Deus também os entregou, porque eles fizeram isso, porque eles fizeram essas imagens, enfim, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si mesmos. Então, Deus olhando do céu, viram que esses homens não deram glória para ele, Deus, e deram glória para um Deus feito à imagem, um Deus falso. Deus também fala assim, então tudo bem, então vou entregar vocês a sua imundícia, a sua própria concupiscência. É como se Deus tirasse o freio da humanidade. O que acontece quando Deus tira esse freio? O texto fala que eles vão desonrar entre si os seus corpos. Versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E aí o versículo 26, que é o versículo que nós queremos. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E aí aqui Paulo, então de uma maneira muito clara, ele vai falar o que está acontecendo. Então, os homens, e aí a humanidade de um modo geral, não deram glória a Deus, deram glória a criaturas, a deuses falsos. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Uma vez entregues, esses homens eles começaram a se corromper cada vez mais. E entre essas corrupções, e são várias as corrupções do homem, está a corrupção do homossexualismo. As mulheres que mudaram, o texto muito claro, que as mulheres que mudaram o uso natural, ou seja, as mulheres estão tendo relações, é o único texto que fala de mulher, interessante. As mulheres, todos os outros textos que nós lemos, ele está sempre se referindo a homens, né? Mas esse texto de Romanos é bem interessante, que ele faz questão de frisar que até as mulheres, né? Não só os homens estão cometendo o pecado da homossexualidade, mas até as mulheres também se entregaram e deixaram o uso natural e se inflamaram entre si, homens com homens, cometendo torpeza. Então Paulo está falando que o reflexo dessa idolatria de você não dar glória a Deus e dar glória à criatura, se você não reconhecer Deus como Senhor, é você ser entregue à sua própria corrupção interna. E uma vez entregue à sua corrupção, é como se Deus tirasse o freio e você vai cada vez piorando, cada vez cometendo pecados mais graves. E o texto termina, no versículo 27, falando que eles cometem torpeza, ou eles cometem pecado, e recebem em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E aí, se você olha para a questão homossexual, pegar esse dado, né? O número de doenças sexuais, AIDS, enfim, eles recebem em si mesmo o castigo dos seus pecados. Então Paulo começa a descrever um pouco das consequências disso. Então primeiro, Deus os entregou, ou seja, Deus retirou a sua mão, Deus tirou o pé do freio. E aí a gente vai entrar, depois, semana que vem, a gente vai falar um pouco da questão do pecado da depravação total. O que é isso? Por que todos os homens estão sujeitos? E se todos os homens são maus, por que o pecado está tão abundante? Por que não cada vez pior? Por que a gente não é pior? Existe um freio, que nós chamamos na teologia de graça comum. Deus dá um tipo de graça que te freia.
Mas uma vez que a gente começa a cometer essas idolatrias e não dar glória a Deus, Deus vai tirando o pé desse freio. E a ladeira vai ficando cada vez mais embaixo. E é a situação desses homens, do homossexualismo. E aí é que Paulo descreve um pouco das consequências. Que eles estão recebendo em si mesmo castigo. Estão recebendo em si mesmo o flagelo. Enfim, doenças nos seus corpos mesmo. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Paulo está falando aqui de toda a humanidade, fica muito claro. Apesar de a gente estar pegando o exemplo do homossexualismo, mas ele está falando de toda a humanidade e todo o reflexo do pecado. Então, como essas pessoas não dão glória a Deus? E aí pensa comigo, vamos fazer um parênteses aqui. Aqui Paulo está construindo toda a sua narrativa de que a pessoa precisa reconhecer Deus através da natureza. Ok? Não está muito claro aí? Tranquilo? Então, se você olhar para o céu... Alguém falou aí, né? Se você olhar para o céu, se você olhar para toda a natureza, e a natureza inclui você mesmo. Você também faz parte da natureza. Então, você olha para o seu corpo, e o corpo humano, meu Deus do céu, é maravilhoso. As conexões dos órgãos, enfim, complexo. Você precisa olhar para o seu corpo e dar glória a Deus. Quando você olha para o seu corpo e fala, não, meu corpo não é esse corpo. Meu corpo não é, ele não foi feito da maneira certa. Você está tirando a glória de Deus, colocando a glória em criatura. E aí o texto vai dizer, por causa disso, Deus os entregou. Tem uma outra versão, eu não sei se na Bíblia de vocês está assim, que diz que Deus os abandonou. E é mais forte. A cometerem pecados e mais pecados, cada vez afundarem mais, porque não deram glória a Deus, deram glória à criatura. Então, a consequência do pecado também do homossexualismo, ele se reflete, assim como todo pecado, em morte, porque o salário do pecado é a morte, então como todo pecado, ele é um pecado como todo pecado, e todo pecado gera morte, mas ele também traz algumas outras consequências, entre elas, consequências contra o próprio corpo. E aí, assim, é polêmico, mas se você... Eu não tenho esses dados, não posso falar com todas as letras, mas a gente pode pesquisar. Mas o número de doenças sexuais, de AIDS e de outras doenças relacionadas à prática homossexual é muito maior do que a prática hétero. Né? Depois a gente pode, de repente, pesquisar dados para trazer com mais firmeza isso. E aí o texto vai continuar, se a gente for empolgar aqui em Romanos, a gente vai embora e não sai mais. É muito bom, muito legal de ver. Mas o texto vai continuar e falar, olha, então todo homem, ele é indesculpável diante de Deus. Eu quero ler só o versículo 32, o último versículo do capítulo 1. Os quais, né, os homens, no caso, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Aí, esse versículo é interessante para a gente ver aí essa militância, né? Uhum. A militância, né? Eles não só... uma outra versão vai falar, não somente fazem, mas aprovam os que também fazem. Então, é tudo que eles querem. Eles não somente praticam entre si, eles querem normatizar, mas eles também não só normatizam, já está além de normatizar. Se você for pegar alguns discursos, tipo, É um incentivo, né? a sensação que dá é que você vai ter que pedir desculpa por ser hétero. Ah, me desculpa, eu sou hétero, eu não tenho lugar de fala, eu não posso... Enfim, por causa dessa briga deles, dessa militância, desse jogo político que eles entram, porque eles não somente fazem... isso é, Romanos foi escrito há 2000 anos atrás. Eles não somente fazem, como eles aprovam os que fazem e incentivam os que fazem.
E aí eles querem esse incentivo e aí querem trazer isso para a escola, porque querem trazer esse tipo de liberdade para que as crianças já, desde criança, desde pequeno, já comecem a. É o que eu falei da outra vez. O cara que, tipo, ele milita isso aí, ele respira disso. Então, tipo, qualquer conversa que você for ter com a pessoa, ela vai puxar pra esse assunto. Qualquer opinião dela que for disso ou daquilo é influenciada pela visão dela que ela tem disso, entende? É realmente uma cosmovisão e tudo mais. E aí talvez você tenha experiência mais do que eu, vocês mais novos, mas eu já vi professores incentivando alunos de 13 anos, 14 anos a descobrirem a sua sexualidade. Eu já vi. Eu acho que não. Professor, você tem que descobrir, você tem que se permitir para Eu não saber lembro, né? se você é isso ou é aquilo. Talvez, eu não sei, mas eu imagino que isso hoje é um pouco mais forte. Me parece ser um pouco mais presente. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Principalmente se for professores de militâncias e tudo mais, eles vão incentivar e vão incentivar mesmo. Porque, e aí, o que a gente, nós como cristãos, vamos olhar, vamos, nossa, e vamos. Não, é normal para eles. A Bíblia tá muito claro. Eles fazem, sabem, e o texto fala isso, é que a gente não leu o texto inteiro. Mas o texto fala isso. Eles sabem que estão cometendo pecado, eles fazem o pecado, sabe? Tendo consciência que é pecado, e aprovam os que fazem, incentivam os que fazem. E querem que todo mundo faz. E isso é normal da condição humana. E aí, o versículo que eu quero ler agora, o versículo 1 do capítulo 2, ele vai fechar de uma maneira surpreendente. O que ele vai falar? Portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E aí o texto vai fechar dizendo, ok, tem tudo isso, mas nenhum ser humano tem condição de julgar o outro. Porque se você não faz isso, você faz outro. Então, naquilo que você condena o outro, você cai. Então, a nossa militância, vamos dizer, existe uma militância para nós cristãos, a nossa militância não é nessa de condenação, de julgamento, de prisão. A nossa militância ela é uma militância de compaixão, de amor e de evangelho da graça de Cristo que liberta os cativos, de Cristo que liberta os oprimidos. Porque o homem está preso, está condicionado, está entregue, está abandonado. Né? O texto diz que Deus os entregou e os abandonou. Quem que pode reverter isso? É algum discurso meu ou seu? É algum discurso de uma política de direita, de esquerda, é alguma coisa assim? A única coisa que pode reverter esse quadro é Cristo, o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. É a única saída seja para quem pratica o homossexualismo, seja para quem pratica qualquer pecado. Então nenhum ser humano tem condições de condenar outro ser humano, porque comete pecado e todos cometem pecado. Mas todo ser humano também, ele está disponível para a graça de Deus, está disponível para o Evangelho. E Deus tem o poder de libertar tanto o assassino, o mentiroso, o adúltero, o homossexual. É isso, gente. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Tem outro jeito. Então esse versículo ele confronta mesmo, né? E deixa a gente humilhado, né? Tem que ter muito receio realmente para falar com uma pessoa não cristã ou de repente no trato, né, com outro cristãos. A gente sabe que tipo quando a gente vai conversar com alguém que
compartilha da mesma fé, a gente até falou isso, acho que 4 semanas atrás. Quando você vai abordar ou de repente exortar alguém que compartilha da mesma fé, o tratamento é um. A Bíblia ela fala, Paulo também fala disso, ele também dá orientações para isso. Mas a pessoa que ela não compartilha da sua fé, a abordagem tem que ser totalmente diferente, né? Não é uma exortação. Você precisa fazer com que essa pessoa ela se confronte com a Bíblia, né? Essa pessoa precisa também ser lida pela Bíblia. Não vai ser você que vai convencer ela. Não vai ser. Nós temos um papel sim, né? Nós precisamos levar essa mensagem com amor, com respeito, mas não vai ser através de uma coerção, não vai ser através de uma imposição, enfim. O interessante é que a gente precisa saber que nem sempre a gente vai estar maduro. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa ter um olhar de compaixão para quem está de fora e tal, foi o que a gente falou, a gente também precisa ter um olhar de compaixão para nós mesmos da igreja. E saber que nem sempre nós vamos estar maduro, ou a pessoa que vai estar fazendo um comentário também vai estar numa questão de maturidade e tudo mais. E é natural do ser humano, quando a gente tem pontos de vista diferentes, visões diferentes, automaticamente a gente tenta deturpar a visão do outro, ou criticar a visão do outro, no sentido de tentar convencer essa pessoa para estar para nossa visão. Então, quando a militância homossexual fala, a igreja só julga todo mundo, condena todo mundo e não sei o que, mas eles também não veem que eles também fazem a mesma coisa e falam, os cristãos são todos caretas, são todos ignorantes, são todos... Então a gente está nessa nessa guerrilha, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não usar as mesmas armas, né? As nossas armas são armas espirituais. É a oração, é a ação do Espírito Santo, é a mente de Cristo, essa maturidade de Cristo que Cristo pode nos dar, de saber separar as coisas, de ter um olhar de compaixão, de ter uma visão diferente da vida, das questões, de saber que a pessoa está escrava do pecado e só Cristo pode libertar, de saber que a pessoa às vezes tem uma maturidade um pouco mais limitada para esse assunto, mas pode ter para outros assuntos uma maturidade muito maior que a sua. Então a gente aprende com todo mundo. Isso é o evangelho, isso é o cristianismo. E por isso que o cristianismo, o evangelho, ele é maravilhoso, porque ele tem essas divergências mesmo. E aqui eu queria só abrir um parêntese também. Que internet é lugar de gente imatura, tá? Só queria falar isso. Eu sei que, tipo assim, ninguém precisa fazer igual eu, deletar Facebook e Instagram do celular. Mas, se você for usar, e a gente já falou isso também numa aula anterior, usa com sabedoria, né? Não entre em discussão na internet. Eu garanto para você que em 0,0001% das vezes vai valer a pena, tá? No restante não. Então evita e não, né, não ataca ninguém na internet ou o que seja. Não acredito que nenhuma discussão que seja na internet vai edificar alguém. Não acredito nisso. É isso, assim. Deixa eu fazer um adendo. Na verdade, eu lembrei de uma história, eu não sei se eu cheguei a contar, vai soar hipocrisia minha. Mas alguns anos atrás, Juninho vai lembrar, teve uma postagem no Facebook que ficou um pouco famosa, porque bastante gente comentou nela, que foi sobre aborto. E aí, assim, as pessoas pro aborto estavam dominando a conversa, entende? E estavam fazendo-se parecer muito mais cultas do que as pessoas que estavam contra o aborto. E aí, eu não me arrependo, tá ok? Eu entrei na conversa lá, dei minha opinião bonitinha, um texto enorme, assim. Outras pessoas também, acho que o Juninho não comentou não, né? A Juninho não, ele só acompanhou a treta. Mas enfim, eu não me arrependo também, assim.
Vai ter situações, talvez seja bom você comentar, talvez não. Talvez você esteja, igual a Juninho falou, você tem que avaliar a sua própria maturidade, né? Se você está pronto para, de repente, tecer um comentário que vai ser produtivo ou não, não sei. Vão ser situações. Eu acho que o que a Dani falou ali não reflete. Tem não é bastante, toda a internet. Né? Você tem, claro. Eu generalizei, tá? Desculpa. Você tem blogs de pastores, você tem o 2D de teologia, Sim. por exemplo, que a gente acompanha, que é muito bom. Enfim, e Eu nós concordo mesmos, ainda, né? time falou Mas mais alto. assim, o que o Lucas quis dizer, eu vou tentar defender aqui meu parceiro, é no sentido de que às vezes tem algumas discussões que se dão na internet, e aí ele usou o exemplo A grande maioria delas. do aborto, que às vezes são discussões pelo simples fato da discussão. Ela não leva nem para A nem para B. É só a briga pela briga. E aí, às vezes, nesse sentido que ele quis dizer, que às vezes a pessoa tá brigando ali, mas ela não quer, tipo assim, não é uma discussão no sentido de, eu tenho esse ponto de vista, você tem o seu, vamos tentar construir algo junto. Não, eu tenho esse ponto de vista e eu vou massacrar o seu e eu vou ser mais forte, Então, assim, não leva, porque a pessoa tá nesse cubículo, né, fechado, e tá com essa mente fechada, e aí soa e até imaturo e tal. E aí, e boa parte da internet, você tem as coisas boas, né, como nós falamos, mas você também tem muito lixo, muita serviço e muita coisa que te prende, enfim, como qualquer outra área da vida, também é muito assim. Então, a fala da Dani aí, parabéns, Dani, é a melhor da noite. É isso. Mas eu sei como esse conselho, se você quiser deletar o Facebook do seu Twitter, não era nem pra estar instalado assim. Mas eu sei que a Mariana usa bem o Twitter dela. Mas assim, confessando o meu pecado, tipo assim, eu meio que me libertei dessas redes sociais mais comuns. Só que eu passei para usar outras também, então aproveitei meu tempo tão bem assim. Infelizmente. É o que acontece. Então. Agora tô usando muito YouTube. Aí é indesculpável, homem, quando condena. Exato. Porque o que você está condenando, você está caindo também. É triste. Texto, versículo 1 aqui do capítulo 2 Miserável homem. Reflete a nossa situação. Ficou combinado entre os envolvidos que a continuação será feita de forma presencial na igreja. Porém, para registro, na próxima aula do Discord será mencionado os principais tópicos. Quem sabe dessa vez com o áudio do Discord devidamente captado. Fiquem em paz, e com esse compilado de reações a Mariana falando.